Caros amigos, muito bom dia. Que Jesus nos abençoe nessa manhã, para mais esse estudo do Evangelho, com essa vontade que a gente tem de aprender, de se fortalecer. Dou as boas-vindas a vocês todos que nos acompanham aqui semanalmente, que nos dão a honra da sua companhia, da sua amizade, da confiança de vocês em nosso trabalho. E desejo que seja mais uma manhã produtiva, de excelentes reflexões, todas elas com interesse único e exclusivo de nos transformar em pessoas com um novo padrão de entendimento, um padrão de entendimento mais voltado a esse entendimento cristão verdadeiro. Essa é a proposta da doutrina. Não é tornar ninguém espírita necessariamente, mas sim fazer com que nós sejamos mais otimizados nessa arte de bem viver. Hoje, a semana de número 217, nesse dia 10 de novembro de 2020, nesse momento aqui, exatamente 8 horas e 5 minutos. Aqui, o Seander falando, a Estela aqui ao meu lado. Dou minhas boas-vindas a vocês, o meu bom dia e o bom dia da Estela também. Bom dia, Estela. Bom dia a todos. É com imenso prazer que estamos aqui fazendo mais um estudo. Hoje, se eu não me engano, 217 aulas. Que bacana, onde eu e o Sander conseguem se beneficiar tanto desse evangelho maravilhoso. É um prazer estar aqui com vocês, no qual eu não consigo ver quem está aí, mas nós conseguimos sentir a força dessa corrente. Que Jesus possa realmente fazer parte dessa conversa dentro do seu coração, porque eu tenho certeza que assim que você se conectou a nós, se conectou também os enviados dele, todos interessados com uma paz no mundo. É interessante pensar que o que os benfeitores querem? Gente, se eu, Sander, que não sou benfeitora, que estou aqui vivendo na matéria, pois sabemos que ainda não temos o merecimento de estar em lugares melhores. Desejo a paz, desejo o bem, me esforço para isso. Vocês imaginam os benfeitores? Na hora que eles veem algum de nós ligados em assuntos como melhoria íntima, eles grudam em nós. E nos ajuda e nos fortalece. Sabe aquele personal trainer, Sena, que você está fazendo exercício, ele vai, vamos lá, força você consegue. Gente, Então, você que já participa conosco há algum tempo, consegue relatar isso. Que não só com nós, mas com qualquer outro estudo da doutrina, ou até mesmo quando um dia você foi fuçar em outra religião para saber como que é, você se sentiu bem. A gente se sente bem com verdades da alma. E por que isso será? Porque muitas vezes nós estamos sendo abraçados por esses espíritos de luz. E nesse momento, para você que nunca assistiu nós aqui, se dê a oportunidade de ficar, se der tempo de ler as perguntas que surgem no meio do caminho, eu e o Sander lê. Se você sair daqui desse estudo com alguma dúvida, nos manda no Messenger, o Sander Vesque, Stella Nishi, que a gente vai conseguir atender na medida do nosso conhecimento, na medida do possível, senão a gente busca junto ajuda e auxílio do alto. Bem-vindos, um excelente dia a todos. Vamos então à nossa prece de início, deixando um abraço coletivo para todo mundo. Se a gente não falou o nome de alguém, vocês nos perdoem aí. E vamos dar início aqui, que hoje o nosso assunto promete. Tema de hoje, prece por um criminoso. E antes da prece por um criminoso, vamos à prece da Estela. Se vocês quiserem colocar um copinho de água, de agora até o final do estudo, para tomar no final, depois da prece, fiquem à vontade. Se vocês puderem, tiverem oportunidade de acompanhar a prece mais atentamente, de olhos fechados também. Vamos lá, então.
Amado Mestre Jesus, ao nosso Deus Pai de misericórdia também, a nossa gratidão de poder estar aqui estudando o Evangelho com tantas pessoas queridas que buscam a compreensão de uma vida melhor, que buscam o entendimento da mudança íntima, já sabendo que a melhoria do seu mundo, a melhoria de sua convivência depende de si mesmo. Mestre amado Jesus, obrigado por enviar até nós benfeitores, amigos e instrutores que nos ajudam a compreender melhor a mensagem, para aplicarmos no cotidiano, em nossos passos, para que possamos abrir aquelas portas que estavam fechadas há tanto tempo, e agora, com a chave do equilíbrio, da fé, da esperança e do amor, a gente consegue abri-las e compreender, muitas vezes, que a felicidade estava mais próximo do que eu imaginava. Mestre amado Jesus, as pessoas que ainda se sentem nesse momento pesadas, com o coração guardado de algum rancor e mágoa, que elas possam se libertar, que os corações agora que acompanham esse momento de evangelho, principalmente do assunto de hoje, possam também se libertar com uma compreensão do que é a vida futura. Amado Mestre Jesus, abençoe os nossos entes queridos enfermos, a cada um nesse momento, passando pela sua mente o desejo de melhoria dessa pessoa. Pensemos agora nessa pessoa. Que ela receba um pouco dessa fonte, dessa corrente maravilhosa de recursos divinos e salutares para o espírito e para o físico, se possível, para uma melhora considerável. Amado Mestre Jesus, abençoado seja cada lar que busca a sua mensagem, cada lar, cada coração que busca se melhorar, para assim melhorar o mundo e a humanidade toda. Muito obrigado a todos aqui presentes, encarnados e desencarnados, e que assim seja. Gente, eu peguei um livro hoje para complementarmos o nosso estudo do Evangelho, que é um livro fantástico. Pensamento e Vida, de Emmanuel com Chico Xavier. Esse livro eu fiquei entre ele e o roteiro, são mais ou menos parecidos. Cada capítulo de uma página e meia é como se fosse realmente um roteiro para a vida. Esse livro, Pensamento e Vida, inclusive, tem uma curiosidade que ele é considerado como se fosse um manual de estar aqui encarnado. Do capítulo 23, para fazer uma emenda depois com o Evangelho, para ajudar. É como se fosse assim, o que é essa leitura que essa Estela lê antes do Evangelho? Por quê? No culto do Evangelho no Lar, nós fazemos assim, nós abrimos aleatório, para como se fosse assim, vamos colocar um tapete para a gente poder caminhar aí dentro do Evangelho. Mas como aqui o estudo é sistematizado, nós sabemos já a sequência, nós escolhemos as mensagens para fazer um link direto com o Evangelho. Do capítulo 23, que se chama Auxílio, do livro Pensamento e Vida, de Emmanuel com Chico Xavier, a mensagem é: o amparo que recolhemos corresponde ao amparo que dispensamos. E o amparo que dispensamos está invariavelmente ligado de vastos acréscimos potenciais para a hipótese de nos fazermos mais úteis. Parece difícil, mas não é, e a gente vai falar disso já já. O Sander vai ler o nosso Evangelho agora. Vamos então à nossa leitura edificante, que é o que interessa para nós aqui mais, seguindo aqui o padrão da gente sempre mostrar o Evangelho segundo o Espiritismo, de Allan Kardec, nosso capítulo 28. Hoje nós vamos ler os itens 69 e 70, que se intitula Por um Criminoso. Vamos lá? 69, Prefácio. Se a eficácia das preces estivesse na razão da sua extensão, as mais longas deviam ser reservadas para os mais culpados, porque eles têm mais necessidade do que aqueles que viveram santamente.
Recusá-las aos criminosos é faltar à caridade e desconhecer a misericórdia de Deus. Pensar que são inúteis, porque um homem cometeu faltas muito graves, seria prejulgar a justiça do Altíssimo. Item 70, prece. Senhor Deus de misericórdia, não repudieis esse criminoso que acaba de deixar a terra. A justiça dos homens pode condená-lo, mas isso não o livra da vossa justiça, caso o seu coração não tenha sido tocado pelo remorso. Tirai-lhe a venda que lhe oculta a gravidade de suas faltas, e possa o seu arrependimento merecer a vossa graça, para que se aliviem os sofrimentos de sua alma. Possam também as nossas preces e a intercessão dos bons espíritos levar-lhe a esperança e consolação, inspirar-lhe o desejo de reparar as suas más ações através de uma nova existência, a dar-lhe a força necessária para não sucumbir nas novas lutas que terá de enfrentar. Senhor, tende piedade dele. E vamos ao comentário da Estela. Poxa, gente, Senhor, tende piedade dele. Vocês viram que prece curtinha. Sabe, uma das maiores características da doutrina espírita é a maneira com que compreendemos o nosso Pai. É a maneira com que compreendemos o nosso Deus, o Criador. Dentro dessa visão nossa, nós temos ele ser justo, infinitamente justo e piedoso. Nesse infinitamente justo e piedoso, nós ficamos pensando, será então que essa pessoa desencarnou? Olha aí, foi embora, Sandra. Olha, matou, roubou, fez um monte de coisa aqui e morreu. Se livrou aqui de pagar na carne. E nós estamos lidando com um Deus justo. Quando dizemos justiça, não dizemos vingança. Isso a gente já encontra no livro, no Evangelho segundo o Espiritismo. Que geralmente a gente, com a cabeça de ser humano aqui, a pessoa deu uma pedrada, a gente quer já dar 20. E Deus justo, como que ele vai fazer com esse criminoso? Será que sou eu que vai ditar a regra de como fazer? Está nas mãos de Deus. Porém, no livro Ação e Reação, eles nos contam como é difícil quando a pessoa não paga aqui na Terra os seus débitos. Não paga um pouco, porque a gente ainda tem que acertar com a lei divina. Principalmente quando viramos só consciência depois do desencarne. E aí diz que é mais penoso. Então você conhece alguém aí que cometeu um crime, e aí ele vai para o mundo espiritual, e aqui na Terra ele nem foi preso. Olha que absurdo, onde está a justiça desse mundo? A justiça aqui do mundo é muito falha mesmo. Mas quando um criminoso sai daqui aparentemente impune de seus atos na Terra, nossa, aí o negócio é feio no mundo espiritual. E quando eu digo feio, não é um castigo que ele vai receber. Nossa, ele desencarnou aqui, ele já vai levar a chicotada na hora que chegar lá. Não, é porque ele está diante da consciência. Nós encontramos o caso da menina no livro Ação e Reação, que foi criada pela mãe com muito esforço. E quando ela se consorciou, ela casou, ela expulsou a mãe de casa. E depois que a mãe dela foi embora, ela começou a fazer um monte de caridade para ver se tapava aquele buraco do que ela tinha feito com a mãe, mas não conseguiu, até que ela desencarnou. E quando ela desencarnou, ela caiu na pior prisão que existe, a da própria consciência. E ela foi amparada por uma entidade muito linda, que eles descrevem, uma senhora bondosa que a acompanhava, mas ela não conseguia enxergar a senhora, nada mais era que a mãe, que já tinha perdoado. Então nós temos que ter caridade com as pessoas que não sabem ainda o que fazem. Ah, sabe sim, sabe, programou o crime, foi lá e fez. Não estou falando que não sabe o que fez aqui na Terra, não sabe o que virá. Sabe quando se você vê um dia uma pessoa pegar um saco de erva daninha e plantar,
achando que vai comer couve, que está plantando girassol, você não teria piedade? Fala, oh, tadinho, sabe de nada, olha lá, está plantando um saco de erva daninha. O que você faria? Às vezes você ajudaria, fala, olha, não planta isso não. Mas o que acontece com o criminoso? Você consegue hoje lá, na programação de um grupinho que está fazendo um esquema ali para assaltar um banco, e falar para ele, gente, não faça isso porque não vai valer a pena. Não dá. Porque a gente tem que ter um bom senso do equilíbrio de como usar a nossa bondade, nosso conhecimento. Você não vai chegar num criminoso e debater com ele não está pronto para isso. Você vai falar outra língua e ele não vai entender. Então, o que resta a fazermos se somos pessoas do bem? Oração. Oração, principalmente quando essa pessoa partiu na ignorância. No livro Missionários da Luz, nós encontramos aquele caso famoso, que eu vou relatar bem rápido aqui, do senhor que era para subir nas esferas superiores para reuniões, ele trabalhava no centro espírita aqui, e ele chegava a tal hora, não foi, e o benfeitor lá em cima falou, nossa, o fulano sempre vem. Vamos lá ver o que está acontecendo? Porque é assim, gente, se você é trabalhador do bem, você tem amigos, e os amigos sentem a sua falta. Não sente não, senhor? Você vai lá num racha toda sexta-feira. Você sabe que a racha aqui em São José do Rio Preto é um futebolzinho. Agora não pode mais na pandemia, mas eu vou descrever uma maneira que acontece, pelo menos aqui no nosso estado, tem muito. É uma pelada, o pessoal fala também. Vamos lá jogar uma bola e bater uma bola ali toda sexta-feira. Aí você vai. Quanto tempo? 6 meses. Já é o suficiente para a turma reconhecer você, o seu nome, saber quanto você joga. E aí, de repente, você falta. Se eles são seus amigos, eles vão ligar para você, fulano, você tá bem? Se é caminho da sua casa, eles vão passar lá e falar, o que aconteceu com você? Então, isso acontece com os benfeitores também. Você participa de um trabalho no bem, sistematicamente, aí vamos colocar uns 6 meses, que aí já deu tempo do seu cérebro entender que aquilo é realmente um trabalho. Não é aquilo assim, eu vou lá e entrego uma cesta básica hoje, aí o mês que vem... Geralmente nós recebemos, graças a Deus, pelo menos isso as pessoas fazem, Dia das Crianças, Páscoa, Natal, nós recebemos festa junina, são as 4 datas que o pessoal nos procura, e eu fico muito feliz de nos procurar. Mas não é um acompanhamento, porque eu não lembro o nome da pessoa que nos ajuda muitas vezes, os benfeitores também não têm aquele vínculo, a gente fica devendo um favor, uma gratidão, mas não tem vínculo. Então, esse sujeito que eu estou falando, que frequentava o centro sistematicamente, ia em reuniões no momento do seu sono, na emancipação da alma, ele não foi aquele dia. E os benfeitores vieram aqui na casa dele, falou, fulano, vamos lá ver, os benfeitores conversando, vamos lá ver por que ele não foi. Chegou lá, tinha uma entidade do lado dele, cobrando um desencarnado, cobrando o encarnado, de por que você está falando de mim? Já não basta eu com a minha consciência lá, e você falando de mim. Sabe quem que era? Um criminoso, que era amigo dele, do encarnado, e toda vez que esse encarnado via alguém que conhecia o que desencarnou, ele falava, você viu, fulano desencarnou com tanto débito, né? Fez isso, fez aquilo. Isso doía no que estava lá, e ele teve a permissão de vir aqui pedir para ele parar. Nós acompanhamos também, no caso, Obreiros da Vida Eterna, quando desencarna, um irmão lá, se eu não me engano, não vou chutar o nome aqui, não sei se é o Dimas ou o Cavalcante. E aí ele desencarna, talvez se o Reinaldo estiver assistindo, o rei vai saber quem que é. E aí, um encarnado olha para o caixão e diz assim, esse daí sabia guardar segredo, hein? Aí o outro fala assim, por quê? Você não sabe? Você lembra daquele crime que aconteceu tal época, tantos anos atrás? Eu falando, eu lembro. Então, ele sabia quem foi. Não tem ninguém mais aqui do crime encarnado. Nem a testemunha. Olha, ele guardou, a boca dele realmente era um túmulo. Ele guardou o segredo e não contou para ninguém. E ele começa a descrever o crime. Quando ele começa a descrever, o criminoso, que estava desencarnado há muito tempo, vem na hora, pedindo para ele parar de falar o que ele tinha feito. Então você imagina, o que é você fazer alguma coisa ruim na Terra? Por que você faz alguma coisa ruim, primeiramente? São variantes do seu egoísmo ou do seu orgulho. Como é descrito o egoísmo e o orgulho no Evangelho segundo o Espiritismo? No Livro dos Espíritos, como uma chaga. O que é uma chaga? É um machucado.
Então, quando você faz alguma coisa ruim, é um machucado que a pessoa tem. E quando esse machucado tá tentando cicatrizar e vem alguém e joga sal com vinagre ali. Ai, credo, que coisa feia. Que ruim, que aflição. É isso que acontece quando você fica lembrando do delito da pessoa. Você já bateu no seu filho? Ah, eu já bati muitas vezes. Ah, eu nunca bati. Mas quem já deu uma palmadinha no filho sabe, dói mais na mãe do que na criança. Imagina essa criança lembrar sempre, olhar para você dentro do seu olho e falar assim: você me bateu aquele dia. Ou tá eu e aqui o Oceano. Aí um dia eu xingo ele de careca. Aí ele vai todo dia falar assim pra mim: Estela, aquele dia você me xingou. Xingamento. Careca não é xingamento, só tô brincando. E aí ele vem e toda vez fala pra mim: Estela, aquele dia você falou aquilo pra mim. Doeu mais nele ou vai doer mais em mim? Vai doer mais no criminoso, pode ter certeza. E quando falamos em crime, de que nível de crime estamos dizendo? Que nível? Todos. Esses dias eu estava feliz. Eu trabalho do lado da minha filha assistindo aula online, minha filha de 12 anos. E um menino foi muito desrespeitoso com o professor. E eu ali ouvindo. Outro aluno, né? É, um aluno ali, porque eles colocam, quem tem filha aí sabe, fica todas aquelas carinhas na tela. E ele foi muito desrespeitoso. Terminou a aula, a minha filha falou assim: nossa, mãe, coitado do professor, né? Eu falei: olha, filho, do jeito que o professor lidou, ele lidou muito bem com a situação, com certeza ele deve também ter o suporte de fazer uma reclamação para a coordenação entrar em contato com os pais, e ele pegou esse caminho. Ele poderia pegar para o peito dele, eu tenho certeza que alguma coisinha fica, porque, poxa, agressão é agressão. Mas eu falei: eu tô com dó desse menino, que ele não sabe o que ele tá fazendo. Ele não tem ideia desse desrespeito que ele fez, vai ficar gravado nele. Ah, mas ele é muito imaturo. Ele sabia que ele estava ferindo. Sabe aquela pessoa que eu vou pegar e vou te ferir? Só que ele não tem consciência disso agora. E quando a consciência dele crescer? Quem sabe esse menino vai se tornar até professor. Ele vai lembrar do dia que ele desrespeitou. Você se lembra o dia que você desrespeitou alguém? Que você falou alto com a sua sogra. Aí você olha, por mais que ela tinha feito um monte de coisa para você, hoje você vê ela de cabelo branquinho. Você não lembra do que você fez? Aquele patrão que você, fui lá, falei tudo que eu queria mesmo. E aí você se defende até assim: eu devia até ter falado mais. No fundo, você sabe que não foi legal. No fundo. Imagina quando a gente se tornar só consciência. Isso eu tô falando de crimes leves. Imagina os pesados. Aquela moça, né? Que... Isso mesmo. Transmissão de pensamento é uma beleza, né? Transmimento de pensação aqui é uma beleza. Vocês imaginam que horror, que ingratidão, ela matou os pais, gente. Vou falar a verdade para vocês. E é o que eu desejo, que os pais dela, nesse momento, sejam os benfeitores dela. Já perdoaram. Vamos orar por isso, já perdoaram. Mas e ela? E ela? Você acha que dá mesmo para você colocar a cabeça no travesseiro e dormir com isso? Não dá. Então, piedade para com essas pessoas, eles necessitam. Vocês viram que bacana no início aqui, ó? Se a eficácia da prece estivesse na razão de uma extensão mais longa, devia ser reservada para os culpados. Quer dizer, se você falar muito na prece, muito, avaliasse a eficácia, sabe para quem que você tem que falar muito? Ajoelhar no chão e falar 1 hora de prece? Se fosse avaliado dessa maneira, para os culpados e criminosos. E o que a gente faz? A gente resume essa prece e um ditado assim, ó: bem feito. Bem feito que morreu. Bem feito que foi linchado. Bem feito. Não faz isso, e se fosse seu filho? Mas ele matou o filho do outro. Se o filho do outro for mais evoluído, ele vai entender que todo mundo tá junto nesse balaio aqui. Eu tô rezando para os criminosos se tornarem pessoas de bem, como nós. Porque é isso, tá todo mundo fadado a isso, a ser melhor. Quanto antes esses criminosos ficarem melhores, melhor para nós, não é só para ele. E aí, para fechar, a gente vem com Emmanuel no livro Auxílio, e diz assim: o amparo que recolhemos corresponde ao amparo que dispensamos. Quer dizer, quando você ora então para um criminoso, você está dando um amparo, um lenitivo para aquela pessoa que partiu.
cheio de culpa, de revolta dentro de si mesmo. E aí o que você faz? Você dá um amparo. O que acontece aqui na lei divina, isso não é nem por interesse que a gente faz, tem que ser feito, deixa fluir. Nós recebemos amparo também. E de quem? Não sei. É de lei divina. Isso é lei. Nenhum amparo que você prestou vai ficar assim, foi para o mundo e não voltou mais, vai voltar. Só que às vezes não vai voltar na mesma moeda, vai voltar na sua saúde, vai voltar em uma intuição, uma dica, alguma coisa vai acontecer na tua vida. É só não esperar, sabe o que a gente vai fazendo? Vai amparando. Você que gosta de assistir noticiário, é uma oportunidade maravilhosa de amparar um monte de gente. Tocou seu coração? Ore pela vítima e pelo criminoso. São amparos duplos. Faz essa prece, gente, é muito curto. O Oceander leu aqui, ó, inteiro. O prefácio e a prece, ele não leu em 1 minuto e meio. Então é muito rápido. Olha o tamanho do meu evangelho. Deixa o evangelho sempre perto de você. Se você não quer proferir essas palavras, vai lá e lê. Ai, mas será que isso é um amparo? Não tenha dúvida nenhuma. Nós lemos isso no livro Nosso Lar, no qual André Luiz nem criminoso era, mas quando ele foi lá, no baúzinho que guarda as preces recebidas, ele só tinha recebido duas. Da mãe e de uma senhora que ele atendia, que ele nem ligava que ele fazia esse atendimento gratuito para a pessoa. No livro Nosso Lar, André Luiz escreve isso. Então, vamos fazer esse amparo gratuito, rápido e que depois é nosso benefício. Não é, Luciano? E bem lembrando aqui, o Luciano Praciano está falando aqui, ó. Acabou de comentar aqui o Lu. Paulo, o criminoso de Estevão. Estevão, o benfeitor de Paulo. O exemplo do perdão. Muito bem lembrado, viu, Lu? E falando em perdão, eu lembro de Jesus, quando veio trazer informação em relação à sua missão aqui na Terra. Vocês lembram daquela frase? Que as Bíblias têm lá escrito: eu não vim para os sãos, eu vim para os doentes. E se a gente não analisar essa frase de maneira correta, a gente pensa assim, Jesus era um médico, então, né? Ele veio curar o pessoal aí, ele trazia um monte de ácido acetil salicílico, um monte de anestésicos. Jesus não era um médico assim, não, sabe? De cuidar da parte física, não. Ele cuidava da parte física indiretamente, mas ele veio cuidar das doenças da alma, do espírito. Essa afirmativa de Jesus, que não veio para os sãos e sim para os doentes, é para nos trazer informação que o Cristo observa com mais atenção e com mais zelo, vamos dizer assim, aqueles que mais precisam. São aqueles que estão no erro. Uma vez perguntado ao Chico Xavier: Chico, quem são os criminosos? E aí, inspirado por Emmanuel, que lhe deu uma recomendação, falou assim: Chico, diz para o pessoal aí que os criminosos somos todos nós, até nós sermos descobertos. E aí, diante disso, eu fico pensando, nossa, então todos nós somos criminosos? Pois é, em maior e menor grau, obviamente. Por exemplo, se você falar que eu sou um criminoso que mata pessoas, não é verdade, porque eu não estou matando ninguém, né? Aliás, não matei ninguém nessa encarnação aqui. Então, mas como assim? Ele quis dizer o seguinte: todos nós temos hábitos infelizes, temos mentes enfermiças. Alguns de nós põem em prática. E muitos de nós cometemos equívocos, mas mantemos aí uma discrição, mantemos tudo na surdina. Obviamente não dá para pontuar tudo aqui, mas assim, todos nós temos fragilidades morais. Outra coisa que eu lembrei também foi de um amigo meu aqui, já faz muito tempo que eu não o vejo, deve fazer mais de 20 anos. Eu lembro que ele era um ferrenho defensor da ideia de que bandido bom é bandido morto. Ok. Depois que eu sabia que ele tinha essa metodologia, essa dinâmica, essa didática, quer dizer, para educar um bandido, vão matar ele, pronto, resolve o problema, né? É fácil, né, fazer isso. Aparentemente resolve o problema. Isso se fosse assim, se nós todos fôssemos descartáveis, se não houvesse o amanhã, se não houvesse novas encarnações, novas reencarnações.
E esse amigo meu, eu não vou dizer que era um amigo, era um conhecido, assim, era um senhor já na época. Passado uns anos, assim, o filho dele foi preso, que ajudou a cometer um assalto, aqui em São José do Rio Preto. Pensou? E aí eu me lembrei disso, né, hoje, enquanto a Estela estava falando, que eu fui lembrar disso, que eu não tinha nem planejado falar isso aqui. Mas a reflexão que eu quero trazer para nós é a seguinte: nós precisamos tomar cuidado, sabe? Porque condenar é muito fácil. E nós não sabemos o dia de amanhã. Não sabemos se um dia uma pessoa muito próxima, muito querida de nós, vai ser pega com a boca na botija, né? Como diz aí o ditado popular, cometendo um equívoco, ou então sendo descoberto, né, pelo equívoco. Muita gente pode pensar assim, mas eu eduquei muito bem os meus filhos, eles não vão fazer isso nunca e tal e tal. Pode, tomara que eles não façam mesmo, tomara. Mas se um Quantas dia... encarnações você educa seu filho? Pois é, tomara que eles não façam nunca mesmo, tomara. Mas de todo modo, essa reflexão da manhã, que eu vou até colocar aqui de novo o título aqui, prece por um criminoso. Olha, gente, vamos falar a verdade, hein? Será que nós estamos aqui nesse mundo só para ser coniventes com o que é correto? Será que nós estamos aqui só para aplaudir o que é belo? Será que nós também não temos missão de auxiliar no que está em desequilíbrio? O Evangelho trata disso em vários capítulos, em várias citações. O maior cuida do menor. Vocês já lembram disso, não? O mais forte cuida do mais fraco. E o mais fraco, gente, é sempre aquele que comete erro. Mas eu quero ver se fosse um criminoso que pegasse as tuas filhas, etc, etc. Eu já vi muito desse tipo de argumento, sabe? Para tentar justificar a gente trucidar, né, com os criminosos. Já vi também muitos casos de mães, como eu já citei aqui até um tempo atrás, aí, de uma mãe que eu estava assistindo um programa desses que passam no período da tarde aí na TV, que mostram os crimes, tipo Cidade Alerta, sabe? Tem um programa na Record lá que eu esqueci o nome, enfim, que passa todo dia fulano que morreu, fulano que matou, fulano que está desaparecido e tal. E eu vi, eu nunca vou me esquecer daquela mãe que ficou frente a frente com o assassino do seu filho. E ela chegou para o assassino e falou assim: por que você fez isso com meu filho? Ele era tão bom e tal. Mas eu te perdoo. O assassino começou a chorar muito. É outro nível, né? Olha, eu não vou dizer para vocês que eu faria o mesmo, não, sabe? Difícil, né? Não vou falar para vocês que eu tenho essa grandeza, não, não tenho. Não. Mas essa mãe deu uma lição de evangelho, uma chicotada de evangelho em mim, naquele dia. Sério, eu já estava pensando assim, deixa eu ver se eu acho uma metralhadora aqui perto, Uma pedra, um facão, um um pedaço de guarda-chuva. pau, alguma coisa. Nós somos pequenos, né? Só que nós temos que aprender a dar uma reviravolta nesse sentimento, sabe? Porque não está resolvendo. Agir com brutalidade não é uma coisa que tem dado bom resultado ao longo dos milênios aí. Eu não tenho descrição, eu não tenho notícia de que a violência resolveu, de que o descaso, de que o ódio tenha resolvido. Obviamente ninguém fica feliz e satisfeito com um criminoso. Ninguém, eu não estou aqui defendendo nenhum criminoso, nenhum um ato criminoso. Eu estou defendendo nós mesmos, do nosso desejo ainda muito pequeno, sabe, de querer fazer justiça com as próprias mãos. E às vezes a justiça que a gente pensa estar fazendo não é de pegar um facão, como eu brinquei aqui há pouco, pegar uma metralhadora, ir lá e resolver o problema na base da bala. Às vezes o problema está na nossa consciência, de ficar ali emitindo energias negativas para aquela pessoa por muito tempo, sem estar consciente de que isso está também contaminando severamente o nosso espírito. Eu já falei isso aqui, vou falar de novo e vou continuar falando mais aí o resto da vida. O Evangelho quer nos defender das nossas más inclinações. O Evangelho tem um maior interesse, primordial, nos livrar de uma produção de energias psíquicas equivocadas.
Quando ele nos recomenda para a gente fazer prece por um criminoso, obviamente que ele está, sim, interessado também, os espíritos superiores estão interessados em ajudar a regenerar esses espíritos doentes, criminosos, que matam, que roubam, enfim, cometem crimes em geral. Mas eles estão primordialmente interessados em fazer com que a gente entre na sintonia deles que eu digo os espíritos superiores, para que a gente tenha um papel preponderante e fundamental e muito válido no auxílio a esses indivíduos que são nossos irmãos, queiramos ou não. Sabia que você é irmão do Adolf Hitler? Aquele cara que aparece no Cidade Alerta que matou a mãe lá? Nós somos irmãos dele. O cara que entrou na escola lá metralhando, dando tiro em todo mundo, lembra nas crianças lá? É nosso irmão também. E aí, pode ser muito fácil inicialmente alguém vir dizer assim, deturpar tudo isso que nós estamos refletindo aqui, falar assim, pega e leva para tua casa então, já ouviram isso? Cata o bandido, leva lá para você, deixa ele morar junto com você lá. Eu nem vou responder esse tipo de radicalismo assim, vamos deixar de lado isso. Vamos deixar esses que não conseguem entender com um pouco de sensibilidade. Vamos deixar de lado o que está no 80, né? Aquele que não tem um bom senso. Nem 8, nem 80, sabe? Eu estou falando para você aqui que está me assistindo, que tem um pouquinho de bom senso, um pouquinho de compaixão, um pouquinho de equilíbrio, de racionalidade. Talvez você que está me acompanhando aí tenha alguém na tua família que já cometeu algum tipo de crime, já foi processado, já foi preso, já foi solto, ou ainda está preso, etc. Qual que é o melhor caminho para um indivíduo que se diz cristão em relação a um caso como esse? O caminho sempre vai ser o de buscar regeneração, buscar equilíbrio, buscar conserto, reparo, seguindo os passos de Jesus, que veio para os doentes. Devo me perguntar isso sempre. Seguinte frase: sou um produtor, um construtor ou sou um destruidor, um demolidor? Está nas minhas mãos o poder de decidir isso. Ninguém pode determinar se eu vou ser um destruidor. Só eu posso fazer isso. Então, quando o Evangelho nos pede, faça prece por um criminoso. Aliás, no caso aqui hoje é uma prece para o indivíduo que desencarnou, né? Um criminoso que retornou ao mundo espiritual. Auxilie ele. Porque, como a bem a Estela lembrou aqui, as tuas lembranças dos erros que ele cometeu não vão ajudar ele em nada, não. Ele mesmo já sabe de tudo que ele fez, ele tem consciência disso. Ainda mais chegando no mundo espiritual. Porque lá, se o indivíduo estava aqui, vamos dizer assim, em estado meio que de torpor aí, ou de sonambulismo espiritual, não lembra do que fez, não tem muita consciência, matava, roubava, fazia as coisas de uma maneira displicente. Então, se ele estava nesse estado, ele não vai ser tão cobrado, porque o que importa é a consciência estar plena. Se o indivíduo não tem consciência plena, o peso da mão de Deus sobre ele é menor. Que vamos dizer, cá entre nós, que Deus não pesa a mão em cima de ninguém, né? É apenas uma figura de linguagem. A questão está tudo embutido dentro da nossa consciência. Então, se o indivíduo não tem consciência, como, por exemplo, você pega aquele pessoal que amarra a bomba em torno de si mesmo e vai lá, entra no meio de uma multidão e se explode. Ele não faz ideia do que ele está fazendo. Ele não tem ideia da gravidade do que ele está fazendo contra ele mesmo também. Além do que, matando ali, às vezes, centenas de pessoas ou dezenas de pessoas. Então, um indivíduo desse, ele não tem uma consciência, por exemplo, como eu tenho. Não querendo me gabar aqui, não, mas se eu amarrar bombas em mim e sair por aí explodindo, me explodindo perto de um monte de gente, a minha pena vai ser maior, pode ter certeza, porque eu tenho consciência. Agora, você imagine nós aqui, espíritas, estudando o Evangelho toda semana, nós já temos consciência também. Nós sabemos que não resolve ficar vibrando negativamente contra quem quer que seja. Isso não vai trazer alento para ninguém, nem para nós. Se você todo dia fazer um pensamento negativo, desejando que o fulano de tal, que matou o teu irmão, matou teu cunhado, matou teu vizinho aí, ou que roubou não sei quem, ou que fez uma fraude lá que fez a tua firma falir. Enfim, um criminoso de colarinho branco, às vezes.
Se você ficar vibrando negativamente contra ele, isso não vai te trazer nenhum benefício. Ah, mas eu quero que ele pague, eu quero que ele sofra, eu quero que ele sinta a minha fúria, etc. Você está bebendo veneno esperando que o outro morra. Né? É o ódio, né? Como disse aí, uma frase famosa, né? Guardar mágoa é beber veneno e esperar que o outro morra, né? Acho que não sei se é o Shakespeare que disse essa frase, não tenho certeza, mas enfim. Então, meus amigos, a reflexão de hoje da manhã, para a gente encerrar aqui, é essa. Vale a pena vibrar contra? Que tipo de energia eu espero que retorne a mim quando eu faço uma oração invertida, vamos dizer assim? Não dá para dizer isso, né? Oração é sempre boa, né? Mas quando eu faço um desejo de que o outro se sinta prejudicado, que ele se ferre, que ele esteja lá no umbral, que ele vai para o inferno e etc, etc. Isso não traz alento para ninguém. Nós, como cristãos, precisamos seguir a recomendação do Evangelho, porque ele não está aqui para nos ludibriar, para nos enganar, para nos trazer aí, vamos dizer assim, passa a mão na cabeça do bandido, para ele continuar fazendo os erros. Não, não é isso. Pega o bandido para você, não é isso. Não estamos aqui sendo coniventes com o crime de ninguém. Mas o criminoso de hoje será anjo amanhã. O assassino de hoje um dia vai ser um benfeitor. Como disse o Luciano Praciano aí. O Paulo foi algoz de Estevão, mas depois o Estevão, sabendo disso, enxergando a imortalidade do espírito, foi beneficiar Paulo, porque sabia que ele estava no equívoco, mas ele tinha uma bela missão de ser alguém que escrevia ali, que escreveu as suas famosas cartas, né? Então Estevão fez questão de inspirar Paulo e de ser o seu benfeitor. Inclusive, o Estevão veio buscar Paulo, né, no momento que ele desencarnou. Jesus, Abigail e Estevão vieram buscar Paulo. Então Paulo cometeu equívocos, mandou matar gente, e aquele que ele mandou matar veio buscar ele depois. Grande espírito Estevão, né? Nossa. Grande espírito e totalmente conivente com o ensinamento do Evangelho. Totalmente conivente, totalmente interligado com Cristo. E aí, meus amigos, nós com esse conhecimento, daqui em diante, não cabe mais ver aquele crime na televisão e não fazer como a Estela recomendou. Orar sim pelo que sofreu o crime, mas orar também por aquele que o cometeu. É o que vai pagar a pena mais cara, pode ter certeza disso. Não queira estar na pele de um criminoso. Entre escolher ser o que sofre ali o crime, é menos pior, pode ter certeza. Melhor ser vítima, como disse o Chico. Fico muito triste quando alguém me ofende, mas eu ficaria mais triste se fosse eu o ofensor. Tem alguma pergunta, alguma coisa aí? Tem? Tem uma pergunta bacana aqui, que parece não ter a ver com o tema, mas tem, que é a Miriam Ximenes, nossa amiga querida, que ela disse assim, Oceana Estela, me responda uma coisa, por que às vezes temos tanta dificuldade em fazer uma prece? Olha, é de todo mundo essa dificuldade, gente. Porque mais que eu queira e se concentre. Olha, você já tentou pegar uma manga e cortar ela desse jeito aqui? Uma manga? Você não vai conseguir, por quê? Porque tem um caroço ali no meio. Então não vai fluir. E o que acontece quando tem um caroço ali no meio? Você descobre que tem, aí você acha um jeito melhor de cortar a manga. Pode ser, Miriam, que no meio da sua prece tem um caroço. Às vezes você está revoltado com alguém, magoado, está com falta de dinheiro, está se sentindo sozinho, terminou um relacionamento. Algum caroço tem aí. Você vai orar para esse caroço. Porque às vezes a gente está fazendo tentando fazer uma oração para o mundo, uma oração para a paz mundial, mas tem um caroço dentro de nós. Então, primeiro de tudo, é você encontrar um equilíbrio de si mesmo. Ai, meu Deus, então só os equilibrados vão conseguir rezar? Não. Para ter essa fluidez, tem que encontrar qual é o problema, focar nele, às vezes um defeito, tem a prece para um defeito aqui no Evangelho. E o poder de concentração? Pode ser que a gente use um pouquinho dos mecanismos físicos. Se você está orando deitado, a gente é igual aquelas bonecas de antigamente. Você deitou, o olho fecha junto, sabe? Ora em pé. Ah, mas aí eu oro em pé, o que as pessoas vão... Eu durmo com fulano, como que as pessoas vão pensar? Ora sozinho. Eu oro sozinho. Você vê, eu e o Oceano a gente faz aqui, faz prece, faz isso aqui, mas as minhas orações eu tranco a porta.
Ele sabe disso. Tem hora que eu vou estar no meio do dia, eu falo para as meninas, ó, vou fazer uma prece. Eu tranco para minha filhinha não entrar, para não atrapalhar aquele momento. Então, encontra, Miriam, esse local. Encontre um jeito do seu físico favorecendo a concentração. Apaga as luzes, desliga barulho e faz a sua prece. Se você encontrar um caroço às vezes tem nome. Rosana, o caroço tem nome. Faz a prece para esse caroço e aí vai começar a fluir mais sua oração. E como bem lembrou aqui a Rosane Cruz Lira, não podemos deixar com que a vida nossa caia na sintonia da lei mosaica, olho por olho, dente por dente. Aí. Nós estamos avançando, nós não podemos retroceder. A Elaine fez uma pergunta bacana aqui também, Luciana, dá para você responder para ela sobre... Aqui, ó. A Elaine Cunha perguntou assim, aliás, ela perguntou para você, Estela, isso também serve para não falar do pecado do outro, independente de qual seja. Ao tomarmos consciência do erro, podemos nem mais errar. Perdão é isso também, né? Exatamente, Elaine. Quando eu perdoo o outro, ou eu compreendo que o outro não conseguiu agir melhor, eu estou perdoando e estou me programando para também não errar, para também não fazer o erro que ele fez. Então, olha que bacana isso. Você aprende a corrigir um erro que talvez você cometeria e, ao mesmo tempo, liberta o outro de um peso que ele não precisa carregar, não, porque ele já vai carregar o peso da própria consciência do erro cometido, né? Bem observado, Elaine. Gente, vamos encerrar então, fazer a nossa prece de encerramento aqui. Lembrando a todos que quem puder colocar o seu copo com água, é chegado o momento em que os benfeitores irão produzir nela um efeito benéfico com componentes invisíveis aos nossos olhos, mas farão grande relevância no nosso organismo. Para o meu pai. O pai da Estela está com um probleminha de saúde aqui. Enquanto ela não vem, vamos aqui batendo papo. Só para lembrar então o pessoal que está nos assistindo aqui, a nossa casa espírita, que é o Ailuz, vai estar reabrindo nessa sexta-feira para a palestra presencial. No caso, vai ser o professor Rodrigues que vai fazer para nós. Então, nessa sexta-feira, dia 13 de novembro, às 8 horas da noite, vocês aqui de Rio Preto e região são nossos convidados. Obviamente que a gente pede para você chegar cedo, porque vão ter menos lugares para o pessoal se sentar, porque vai ter que ter um distanciamento social, né? Então, pelo jeito, vai ser uma pessoa senta em uma cadeira, pula duas, senta outra, pula duas. Pula uma, é igual a gente vê nos consultórios, em todos os lugares. Isso, igual está acontecendo, né, de maneira geral. A gente vai seguir os protocolos recomendados aí pelo governo, né? Então, a gente pede, se você puder, chegue bem antes, para poder não arriscar, por exemplo, chegar lá e tá lotado, já não tem mais espaço, e aí você ter que ir embora. A gente acredita que vai ter bastante gente lá. E o salão é grande, mas ele cabe 250 pessoas em dias normais, né? A gente põe para fora também. Vai ter que limitar, então, ali no máximo 70 pessoas num ambiente em que caberiam 250, né? Pelo que a gente calcula aqui, mais ou menos. Certo, meus amigos? Vamos, então, à nossa prece de encerramento. Agora sim, agora eu falei certo, hein? Agora é a prece de encerramento mesmo. No início aqui, agora é a prece teve até um amigo que falou assim, o Sander tá querendo acabar aí já, antes da hora aí. Vamos lá, então. Agora vai acabar mesmo, gente. Agora é de verdade, hein? Então, vamos lá. Senhor Jesus, divino amigo, divino mestre, estamos nesse momento extremamente contentes, mestre, por termos estudado um pouquinho mais do teu evangelho e irrigado o nosso coração nesse plantio do bem que nós queremos que seja fertilizado nele. Com o adubo do evangelho, com a semente plantada da informação contida nessas lições preciosas, podemos hoje aprender a quais direcionamentos mentais devemos realizar em favor daqueles que cometem erros, talvez um pouco maiores que os nossos, mas se estamos aqui, mestre, morando em um mesmo mundo que essas pessoas, não somos muito diferentes deles. E com essa consciência, rogo nesse momento em favor de todos os nossos irmãos que cometeram equívocos, aqueles às vezes que não cometeram crimes,
onde a justiça humana os condenou, mas aqueles que cometeram crimes de ofensas contra pessoas que o amavam, pessoas que retornaram ao mundo espiritual em situação de amargura por terem ferido, magoado, traído, desonrado pessoas que conviveram com ele, os chamados criminosos do coração, que esses nossos irmãos possam encontrar o alento e a certeza da imortalidade do espírito, a certeza de que todos nós teremos inúmeras oportunidades de repararmos os nossos erros. Enviando essas boas vibrações a esses irmãos, mestre, também nos conscientizamos em relação aos nossos equívocos, aos crimes, entre aspas, que também cometemos, quando tiramos a esperança de alguém, quando ferimos moralmente uma pessoa, quando magoamos, quando produzimos qualquer tipo de circunstância que deixe o outro triste conosco. Oramos também para que nós tenhamos a força, Senhor Jesus, de não mais cometer essas leviandades. Senhor Jesus, quero abençoar cada irmão presente nessa grande corrente do bem. Essas pessoas queridas que nos dão a honra da sua presença. Esses irmãos que abrem mão do seu tempo, do horário, aqui nesse horário que a gente faz esse estudo, para estarem conosco, conectados em qualquer parte do mundo. Recebam o nosso abraço, o nosso carinho e o nosso desejo de refazimento físico e espiritual. Mestre amigo e amigos espirituais, nossa gratidão por agirem de maneira oculta, de maneira bem sutil, nos intuindo, nos fortalecendo, nos amparando, nos direcionando, nos fortalecendo. Deus nosso Pai, nós agradecemos pela vida que o Senhor nos deu, pela nossa família, pelas pessoas que nos são caras, por aqueles amigos e pelos que nos tratam e que nós às vezes tratamos ainda como inimigos. Sejam todos abençoados por nós. Senhor Jesus, te rogo a permissão para que permita que nós estejamos aqui novamente na próxima semana, estudando ainda o teu evangelho que nós carecemos de estudar para sempre. Muito obrigado, Senhor Jesus, por essa manhã tão agradável. Que todos os nossos irmãos sintam o nosso abraço e a nossa gratidão. A tua bênção, Senhor Jesus, que assim seja. E nossa gratidão a vocês por mais uma manhã rica. Vocês imaginavam um negócio desse, não? Que a gente tem que orar em favor dos criminosos, não? É o que Jesus ensinou para nós. Vai e não peque mais. Quem não tiver pecado aí, atire a primeira pedra. Não é verdade? Quem de nós não tem pecado? Ah, eu não tenho pecado mais. Fala, meu amigo, não sei o que você está fazendo nesse mundo aqui não, hein? Deus errou pela primeira vez na história da humanidade. Errou com você aí. Ser perfeito, né? Morando aqui no meio de um monte de gente imperfeita. Gente, nós somos todos iguais. Só muda a roupa e o jeitão de andar, viu? Beijo para vocês todos. Gratidão mesmo por mais essa manhã.